Boa noite a todos, novamente, uma satisfação iniciarmos um novo livro juntos da série psicológica da Joana de Ângeles. Preparemos-nos porque também não é uma leitura fácil, não só no sentido intelectual, vocês percebem que ela escreve muito bem, assim como Emmanuel, André Luiz, todos, né? A doutrina espírita é riquíssima em literatura, escrita, na parte, eu fico deslumbrado com esse, além, óbvio, do conteúdo, né? Com esse aspecto. Então nós vamos ler uma obra densa, muito bem escrita, um vocabulário sofisticado, psicológico, filosófico, embasado na doutrina espírita, absolutamente, e que vai mexer muito com a gente, assim como o livro Plenitude o fez. Só que agora com uma característica, uma sutileza, porque nós vamos, de fato, receber um convite para nos vermos. É o autodescobrimento, é o começo do processo. Já pensei em colocar esse livro como o primeiro da sequência, mas acabei de explicar para vocês no final. Pareceu-me, não sei se para vocês faz sentido, falarmos sobre sofrimento antes. Então, o livro Plenitude, nosso primeiro livro lido juntos, encerramos hoje e começamos autodescobrimento, uma busca interior. Eu gosto de trazer um pouco dessas imagens também, assim, porque elas são, não sei se trazem consolo para vocês também, mas como um bom introvertido, sei se vocês conhecem um pouco da personalidade, aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. E Jung traz um texto muito interessante, se chama Tipos Psicológicos. Só que as pessoas simplificam e fazem aqueles testes da internet. É um bom começo, mas eu não recomendo que pare por aí. O livro Tipos Psicológicos é um de 35 da coleção, só a coleção oficial, e ele tem 600 páginas. É um livro muito difícil de ler. E ele traz ali um pouco dessas nossas tendências de energia psíquica. Por isso que é interessante. A psicologia, a análise, não é para competir com a espiritualidade. Porque vocês percebem que a psicologia está observando o quê? A mente. Mas nós somos a nossa mente. O espírito não é a mente. Então, a psicologia, ela tem, eu acho isso uma grande ousadia, como objeto de estudo a psique humana, a mente. Então, ela tem muito a contribuir. Lógico, se nós estivermos falando de autores sérios, nós vamos trazer muitos aqui e muita referência bibliográfica. Eu, como um bom introvertido, por exemplo, eu gosto muito dessas imagens. O silêncio, a tranquilidade, uma leve bagunça com muitos livros, papéis, xícara de chá, uma boa música. Então, eu tento trazer para que vocês compartilhem dessa experiência de calma interior. Mas os extrovertidos que nos perdoem, porque o extrovertido eu acho que prefere outra imagem que também é igualmente válida. Algo mais para o mundo. Agora, esse é o momento de nós irmos para dentro. O introvertido vai com facilidade, mas isso não significa mérito. Porque depois tem que voltar para o mundo. Senão, olha, a probabilidade de sair da realidade e psicotizar é muito alta. Então, você vai para o mundo interior, mas tem que voltar. O extrovertido lida muito bem com o mundo exterior, mas aí ele precisa também ser guiado para esse mundo interior. Então, há uma complementação. E essa ideia de complementaridade é basilar na psicologia junguiana. Bom, vamos trazer a abertura, a introdução do livro Autodescobrimento. E aí eu escolhi algumas reflexões para já fazermos juntos, antes de começar o primeiro capítulo. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos, olha que orientação importante, para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber. Só que ela vai dizer de requisitos, percebe? Ou seja, precisamos identificar se nós estamos cumprindo esses requisitos para começar o processo. E aí já é algo que a gente vai fazer mentalmente, não precisa compartilhar, certo? Mas faça com a sua própria mente, aí você vai ticando assim. Primeiro requisito, insatisfação pelo que se é. Isso é muito importante. Se eu não estou insatisfeito com o que eu sou no momento, com o que eu vivo no momento, a probabilidade de eu investir a energia necessária para a leitura, para o autodescobrimento, o autoenfrentamento, essa probabilidade é baixa. Então aí que é preciso a sensibilidade, porque aí nós não somos convidados só pelo intelecto, só pela curiosidade intelectual. E isso eu não estou também desmerecendo, tem o seu valor. Mas só a curiosidade intelectual não sustenta os grandes embates que nós vamos ter.
Então, primeiro passo, insatisfação. Geralmente as pessoas já fogem dessa etapa. Não quero estar insatisfeito comigo mesmo. E aí a gente busca muitas chamadas terapias que só nos levam para a autoilusão. Então, esse enfrentamento no sentido de estou descontente é necessário. É o esgotamento da experiência. Nós comentamos no livro Plenitude. Esse chamado de esgotamento que a gente insiste em impedir, entorpecendo o corpo, entorpecendo as emoções, entorpecendo os pensamentos, para o esgotamento que está lá pertinho, como uma oportunidade sagrada de transformação, e eu não recebo o esgotamento, para dizer não quero mais esse hábito, essa postura, essa conversação, eu não quero mais. Então, essa insatisfação que nos leva a um diálogo muito grave, sério com a gente mesmo, é um requisito fundamental. Ela colocou como primeiro citado. Ou pelo que se possui, ou como se encontra, ou seja, insatisfação. Primeiro requisito. Segundo, desejo sincero de mudança. Você percebe que decorre do primeiro? Então, insatisfação vem acompanhado pelo desejo sincero de mudança. Não é uma insatisfação infantil, de alguém mimado, eu queria ser um espírito iluminado, eu queria ser um espírito de luz, eu queria, não. Começa o trabalho, começa o processo. Então não é aquela projeção imaginativa que se converte numa fantasia, e a pessoa continua com os mesmos hábitos, a mesma postura, e ela compensa essa insatisfação com uma fantasia. Compensar a insatisfação com a fantasia é impedir que o esgotamento faça o seu trabalho. E aí a gente não consegue abrir mão de hábitos. Vícios. Outro requisito, persistência no tentando. Persistência no tentando porque vai ser assustador. Disposição para aceitar-se. E aí parece contraditório, né? Porque fala, mas eu vou estar insatisfeito comigo, vou estar me aceitando? Não há nenhuma contradição. Porque você vai perceber coisas que você não quer mais em você mesmo, então você vai estar insatisfeito. Só que não adianta você negar aquilo, porque não, veja bem, eu estava achando, mas não, tem essa explicação, mas tem essa justificativa. Não, mas veja bem. Não, é aceitação. Não vou pegar o egoísmo e convertê-lo. Não, é egoísmo mesmo. Não, eu sou egoísta mesmo. Eu sou vaidoso, eu sou egoísta, eu fui corrupto naquele momento, eu fui desonesto naquele momento, não tem e se, mas veja bem, eu estou aqui, mas tal pessoa... Não. É a aceitação. Então, disposição para aceitar-se e vencer-se. Aí o capítulo que me vem à mente do livro anterior, Plenitude, é aquele capítulo que nós falamos sobre a guerra da arte, de Steven Pressfield, da questão da resistência. Então, nós estamos em batalha. Se a pessoa não reconheceu isso ainda, ela está adormecida. Nós estamos em guerra, em batalha. Só que o problema é que as pessoas interpretam isso muitas vezes literalmente. E a psicologia tem teorias fantásticas que explicam que justamente o fato de nós não entendermos que estamos em guerra com a gente mesmo, a gente conseguir fazer uma projeção e criar uma guerra no mundo real é muito mais provável. Então, se as pessoas fizessem esse trabalho que a gente humildemente está tentando fazer, a probabilidade de uma guerra real, não metafórica, se torna muito menor. Porque aí eu não vou projetar o mal, a maldade, tudo que tem de sombra e ruim, projetar num povo, projetar numa etnia, projetar num grupo, que aí eu tenho que fazer todo um processo de desumanização para conseguir feri-lo brutalmente. Então, esse é um processo que nasce psiquicamente. Claro? Ele vieram duas imagens, né? O pagamento. Exato. Fantástico. Aquela forma assim, Tá dentro. E o ensinamento bíblico. Perfeito. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Exatamente. A espada da guerra. É justamente essa referência. Por isso que essas leituras são interessantes. O Bhagavad Gita, por exemplo, te convida a entender essa passagem bíblica. Outro livro que é bastante interessante, aí não é a Guerra da Arte, que foi o que eu me confundi no outro momento. Tem a Guerra da Arte, de Steven Pressfield, e a Arte da Guerra, de Sun Tzu. Esse livro também é muito interessante. E essa passagem que eu disse está nesse livro.
Aquele que não reconhece que está em batalha está adormecido e já perdeu para os seus inimigos. Só que as pessoas leem esse livro pensando no inimigo, na batalha, no campo. Não, traz para uma leitura mais simbólica. Isso é importante. E aí, capacidade para crescer emocionalmente. Isso é muito difícil. Que é isso que nós falamos também. O corpo obedece a um automatismo. Então a gente olha para uma pessoa e reconhece, não é o corpo mais de uma criança, não é o corpo infantil. Mas a mente, ela não se desenvolve por um automatismo. Então há muitos com 40, 50, 60 anos ainda com uma mentalidade muito infantil. Com uma criança interior ainda muito ferida. E por meio dessas projeções, ela foge desse autodescobrimento. Então aqui nós vamos fazer reflexões do tipo: tudo aquilo que te irrita no outro é porque você vê primeiro em você mesmo. Então prepara que vão ser golpes daí para uma intensidade maior. Então aí a gente vai começar nós vamos começar a nos preparar para a responsabilidade, autorresponsabilidade. Então esse é o nosso segundo módulo. Eu trouxe aqui uma imagem, há várias edições, essa não é a minha edição, mas acho que essa é a edição atual do livro. Autodescobrimento, uma busca interior. E aí eu já trouxe também trechos dessa abertura. A necessidade, portanto, do autodescobrimento, em uma panorâmica racional, torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação, quando em estado de desarmonia, ou crescimento, se portador de valores intrínsecos, latentes. E somos portadores de valores intrínsecos, latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva. Até mais porque quando essa insatisfação que promove a transformação moral, a qual nos referimos anteriormente, quando ela não se cumpre, ela se manifesta no mundo de maneira torta. A pessoa cronicamente insatisfeita, a amarga, reclamona, tudo acha que é contra ela, é pessoal, né? Isso é reflexo de que está faltando, e a psique está dando um recado claro, está faltando uma busca real. Estou com sede, estou com fome, mas não é o corpo que está dizendo estou com sede, estou com fome. É o coração, são as emoções, a energia, a alma está dizendo estou com fome, estou com sede, estou insatisfeita. E por mais que o ser projete no mundo material busca de satisfações, essa angústia não vai ser satisfeita, não vai ser apaziguada. E aí é aquela metáfora de matar a sede com a água salgada, a água do mar. Nunca estaremos saciados. Ou foge, enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva. Perfeito. Ou foge espetacularmente para estados depressivos. Fuga. Ele não vê mais sentido na vida, não sente propósito, vontade, não tem vigor para lutar, tem medo. Mergulhando em psicoses de variada ordem que o dominam, inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Então, há processos em que o ser fica estacionado por muito tempo, ou o seu processo é muito lento, gerando muita dor, muita dificuldade, muitos vínculos negativos. Ainda na abertura, não identificado com os propósitos da finalidade superior da vida, não identificado com os propósitos da finalidade superior da vida. Não ter essa identificação, eu estou desligado dessa fonte que me alimenta, de energia, de vida, de potencialidade, de busca, de compreensão, e me permite vivenciar as vicissitudes de forma nobre, vislumbrando até como um treinamento para eu ser capaz de suportar mais, tolerar mais, enfrentar mais, testemunhar mais. Mas é preciso esse entendimento e essa identificação. E ela utilizou, no meu humilde entendimento, a palavra correta, o verbo correto. Identificar, não só entender, compreender, ler. A propósito, tem um livro legal, eu li, eu entendi, eu compreendi. Não, eu me identifico com aquilo.
Aí não é só a razão que está caminhando comigo, é todo o ser. Aí ele sente esse magnetismo. Não é pela razão que a gente sente o magnetismo, pela razão a gente compreende depois. Mas essa sensibilidade é importante. Então, identificar-se não é uma escolha aleatória da palavra. Quando convidado à libertação dos vícios e paixões perturbadoras, das aflições e tendências destrutivas, essa dualidade do negativo e do positivo desenha-se-lhe no pensamento, dificultando-lhe a decisão. Então, por mais que ele compreenda, ele está lendo, ele está estudando, ele está achando às vezes até bonito, até interessante, se não há essa identificação, que nasce muitas vezes por uma busca profunda, decorrente de uma insatisfação, de um esgotamento, é pouco provável que ele mantenha a sua decisão. Então ele pode retroceder, ou muitas vezes até já tomar a decisão de imediato, a decisão pelo caminho mais fácil. Nem sempre a melhor decisão. É comum, então, o assalto mental pela dúvida? Isto ou aquilo? Sim, o que vocês acham? Muito comum ou não? Ou vocês conseguem decidir de forma peremptória, direta? Não. É muito difícil, né? Porque a gente fala sobre o perdão, sobre o amor, sobre a honestidade, sobre as virtudes, mas no momento de vivenciá-las surge a dúvida. Qual que é a forma correta de eu manifestar esse sentimento, essa emoção, essa virtude? Então surge. É comum o assalto mental pela dúvida. Vou fazer isso ou aquilo? A definição faz-se com insegurança. E o investimento para a execução do propósito novo diminui ou desaparece em face das contínuas incertezas. Então, no momento, nós estamos decidindo por lermos juntos obras da série psicológica da Joana de Ângeles. E toda semana nós temos que tomar a decisão. Vou continuar lendo? O que eu vou fazer com essa leitura? Quero, não quero? Me machuca, não me machuca? Como é que eu lido com o descobrimento? Como é que eu lido com a dor? Como é que eu lido com a dificuldade? Então, essas decisões são contínuas, desde das mais simples às mais graves e mais complexas. E às vezes a gente até decide pelo sim naquele momento, mas você percebe que você decide com insegurança. Você decide deixando uma rota de fuga. Essa é outra colocação importante, que muitas pessoas de forma preconceituosa não querem se aproveitar de leituras mais distantes da religião. Por exemplo, literatura viking. A literatura viking é bastante interessante. É óbvio que ali houve muitas confusões, conflitos, guerras, são seres humanos. Mas ali você consegue pegar uma lição interessante, se você fizer uma leitura metafórica. Eu estava lendo um texto que dizia que, para os vikings, por exemplo, que eram considerados grandes conquistadores, correto? Grandes conquistadores, e eram temidos. Então, quando eles chegavam a uma ilha, vocês imaginam naquela época, o mar revolto, ali o mar do norte da Europa, gélido, revolto, instrumentos primitivos, e indo para uma terra que eles desconfiavam existir. Lógico, a motivação ali era outra, porque é um pouco mais primitivo, se bem que está muito presente hoje também, né? Então é relativo. Mas qual que era o propósito? Riquezas, alimentação, né? Precisavam de terras, cultivo, comércio, riquezas. Mas não havia garantias. E as pessoas iam, será que elas iam com medo? Aí os filmes mostram todo mundo corajoso, blá, blá, blá. Será que a realidade era aquilo mesmo? Nossa, as pessoas iam com medo. Porque aqui provavelmente era uma condenação à morte. E aí quando eles chegavam ao litoral desconhecido, às vezes as pessoas já antecipavam, havia um exército aguardando. Qual que era a vontade ali? Voltar para casa. Então eles diziam que um verdadeiro viking, quando chegava ao litoral desconhecido, ele queimava a embarcação. Para dar um recado para as pessoas que estavam ali aguardando. Que recado vocês acham que era dado? Não tem volta. Não vou voltar. A decisão foi tomada. Agora, nós não queremos transportar isso. Isso é um potencial humano. Nós queremos transportar isso para o mundo metafórico, simbólico. Então, nós estamos nessa guerra interna. E nós vamos tomar uma decisão. Então, estamos tomando uma decisão por uma mudança de hábitos, por uma transformação. O que a gente tem que fazer? Queimar os nossos barcos. Significa fazer o quê? Fechar as rotas de fuga. As rotas de fuga psicológicas, mentais.
a gente deixa sempre ali como plano B, veja bem, eu não sei, talvez sim, talvez não. Aí, nesse momento, não é o momento da dúvida. Se a minha decisão for equivocada e mostrar ser equivocada no futuro, aí a mudança tem que ser imediata, automática. Mas no momento da tomada de decisão para um processo de transformação, que eu considero extremamente importante, a gente precisa pensar um pouquinho com essa coragem também, com essa altivez. Nelson, e você disse que é bem comum a dúvida, né? Sim. Isso. Aí eu vi que não foi sobre o barco ainda. Exatamente. Mas enquanto você já tomou a decisão, mas aí vem aquela frase de Paulo. O bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero ainda faço. Perfeito. Esse assalto, Sim. esse homem velho que não larga do seu pé. Exato. Ele faz. E- Tem certeza que tem. Perfeito. Mas aí que é o processo complexo. Porque percebe, enquanto há esse assalto, ainda há o barco também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a enganação de que o barco, de que a embarcação foi queimada. Mas esse processo é um processo, não tem uma resposta única. E é longo. Aí que a gente vai ter que estabelecer um diálogo com esse homem velho, com esse ser velho, e nos posicionarmos de forma bastante altiva, corajosa e nobre. Porque esse assalto, nossa, essa pessoa conhece muito bem da gente. Então, esse assalto é um jogo muito difícil. Porque há conhecimento dos nossos medos, das nossas fraquezas, das nossas culpas. Então, o jogo ali é pesado. Se a gente não sucumbe pela sedução, então, geralmente, quando a gente vai tentar queimar o barco, a gente já superou aquela ideia da sedução, da tentação, do conforto. Aí, então, esse jogo já está indo bem. Agora, e o outro jogo do medo, da culpa, da insegurança, da sensação de abandono? Aí significa que na hora eu não consegui queimar a embarcação ainda. Então, nós estamos nesse embate. Esse é o embate difícil. Mas os vikings, eles tinham muito assim não amor, mas uma devoção ao enfrentamento. Ao enfrentamento. Era um povo belicoso. A pessoa, o guerreiro morria em batalha, ia para a barraca. Exatamente. E aí, eu acho não positivo, não estou enaltecendo a guerra. Claro que não. Mas não é a pessoa acomodada. Sim. Quer dizer, é o que enfrenta as dificuldades, a batalha. Exatamente, exato. Mas dependendo da guerra, então, essa guerra interior, nós estamos enaltecendo, nós estamos fazendo uma leitura simbólica. Agora, aí você vai para a mitologia nórdica, que é muito interessante. Mas será que não tem uma referência dessa mitologia grega, para a gente perceber como isso é realmente índice da nossa psique? Tem uma referência à mitologia grega? Tem. Vocês conhecem o mito de Orfeu e Eurídice? O mito de Orfeu e Eurídice é um dos meus favoritos, é belíssimo o mito de Orfeu. Orfeu era aquele que tocava lira, vocês se recordam? Orfeu tocava lira brilhantemente, belamente. Teve um conflito com Apolo lá, porque Apolo queria que... Não, eu sou o deus da música, né? Então, né? Mas passou isso. O que aconteceu? A pessoa que ele mais amava foi morta, morreu, Eurídice. Ela foi para o Hades, estava no submundo. E ele foi resgatá-la. Então, para encurtar bastante o mito, mas esse é um mito que é muito importante lê-lo. O que diz? Quando ele voltou, ele encontrou Hades, o deus do submundo, dialogando, e os deuses comovidos. Então, na mitologia grega, os deuses têm esses sentimentos bem humanos, isso também não por acaso, é bem interessante. Então, os deuses ficaram comovidos e deram a Orfeu a oportunidade de resgatar Eurídice do submundo, ou seja, devolver-lhe a vida. Só que Hades deu a seguinte advertência: enquanto você estiver guiando Eurídice pelo submundo, não olhe para trás. O que significa não olhe para trás? Queime os barcos. Só que o problema é que aí que vem a questão. No final da trajetória, ele foi enganado, ele foi iludido, porque aí deram um reflexo da luz, ele imaginou que aquele reflexo era a luz do sol, saía do submundo. E ele estava numa ânsia gigantesca por olhar para Eurídice. Ele viu aquele brilho sair do submundo. De forma displicente, olhou e perdeu Eurídice novamente para o submundo. Então, o que significa não olhar para trás? Queimar os barcos, tomar a decisão, ir adiante, avante. E nós temos na leitura sagrada essas mesmas referências. Do arado. A esposa de quem? O erro de quem também? Que o salto que olhou para trás? Aí é uma referência bíblica a Sodoma e Gomorra, não é? Então, mas por que ela olhou para trás?
Ela estava pegada à cidade, que era considerada a cidade do pecado. É uma ótima referência também. Percebe como surgem muitos momentos e histórias? Então, isso significa que tem um recado, que na psicologia a gente chama de um recado arquetípico. Significa que nós compartilhamos. Mas há um recado ali profundo para a nossa psique, que a gente tem que ativar ali, quando quisermos uma transformação. E essas referências, por isso que é importante essas leituras que vão buscar Exatamente. outras filosofias, né? A questão do bíblico da Shavuot. Exato. Quando você está em trabalho, Perfeito. na seara divina, Exato. você Isso está buscando o seu fazimento, a sua construção de si mesmo, não olha para trás. Exatamente. Então você percebe como isso pulula, porque isso tem um recado para passar para a gente. Então, se nós pudéssemos ler, e aí você pega, por exemplo, do mito de Orfeu e Eurídice, um compositor, não sei se foi Tini, estou com medo de falar agora, mas teve um compositor que compôs uma ópera chamada Orfeu. Há uma pintura belíssima chamada Orfeu guiando Eurídice. Então, nós nos alimentarmos disso, ativa processos inconscientes que nos ajudam nesse enfrentamento. Porque aí é aquela conversa com o inconsciente, que não vai por meio de palavras, mas por meio de imagens. Então você vai para uma música, por exemplo, algo profundamente poético lá, Orfeu. O que o compositor estava sentindo, vibrando, na hora de compor algo que ele chamou de Orfeu? Tem um recado ali. Um pintor está pintando Orfeu guiando Eurídice. E aí a gente vai falar com as pessoas não entendem. Porque aí, quando a gente sobe no entendimento, vocês percebem que Orfeu e Eurídice não são duas pessoas? Não são. Ali é um espírito, representado por Orfeu, polo masculino, que não tem nada a ver com gênero, certo? Guiando a alma, Eurídice, o polo feminino. Só que aí é outro nível de entendimento. As pessoas leem e pensam, não, é um homem guiando uma mulher. Não, não é um homem guiando uma mulher. Ali é o princípio psíquico, representado por Eurídice. Eurídice, o feminino, a psique. Orfeu, o espírito, representando ali polos. Então eu tenho que guiar. Então aí você faz uma associação, guiar a alma, resgatar a alma, chamado da alma, escuta da alma. Aí você consegue fazer associações fantásticas. Você volta para a leitura Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, o Livro dos Espíritos. Você vai lendo, você fala, nossa, gente, faz um sentido magnífico. Aí você sente... Você vai com a sensibilidade e com a razão. E aí você vai caminhando com solidez. Aí quando vem esses embates, você pera lá, não. Vou lembrar de Orfeu. Ah, não, mas eu me identifico mais com a mitologia nórdica. Ok. Simbolicamente tá lá. Ah, não, mas eu me identifico com a grega. Beleza, né? Você vai encontrar. Você precisa do símbolo. Fica claro, porque às vezes eu viajo muito, né? Não viajei nada. Esse assunto é muito legal, gente. Então, se você viajar... Então, deu para viajar bastante, né? Mas se tiver exagerado e introvertido, falando só para si mesmo, vocês me avisam. O indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos, por falta de autoestima. Outro conceito que a gente vai conversar bastante nessa obra, que também está muito mal interpretado hoje. Do autorrespeito, dominado pelos complexos de inferioridade e pela timidez, refugiando-se na insegurança e padecendo aflições perfeitamente superáveis, que lhe cumpre ultrapassar mediante cuidadoso programa de discernimento dos objetivos da vida. Então, um precioso programa, cuidadoso programa de discernimento dos objetivos da vida, nos ajuda a passar pelas aflições, pelos padecimentos, e pelo empenho em vivenciar esses objetivos da vida. Esse é o caminho para que a gente possa ter uma trajetória existencial que vai em direção à plenitude, que vai em direção à paz interior, ao bem-estar. Isso é só a abertura ainda, hein? Não começamos o primeiro capítulo. Dominado pela conduta infantil. A Joana também, assim, ela não, às vezes não mede palavras, né? Vai direto, né? Fala, opa, ixi, Maria. Dominado pela conduta infantil dos prêmios e dos castigos. Olha o que nós falamos na obra Plenitude direto, né?
O indivíduo não amadurece. Não amadurece o eu profundo. Chamamos de si mesmo também na psicologia. Continuando sob o jugo dos caprichos do ego, que se sente coitadinho, não amado, não valorizado, não isso, sempre machucado, então sempre sou coitado. E aí isso se veste, a pessoa veste isso de humildade. Confunde como humildade, como aceitação. Não, ela só está vivendo uma ilusão. Infantil, né? Dominado pela conduta infantil. A resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência. Dor sem revolta. Olha a diferença, não é negar o sofrimento, negar a dor, ou então, eu tenho que sofrer mesmo, porque eu mereço sofrer, eu tenho que sofrer. No fundo não é nisso que ela está acreditando. Ela está muito mais projetando uma imagem de quem está precisando de cuidado, de atenção, de estar mais carente, se sentindo abandonada pela vida, está mais em conflito interno com o divino do que, de fato, aceitando o processo. Dor sem revolta. Esse é o caminho, esse é o segredo. Por isso que a gente dizia muito. Os grandes místicos, santos, os grandes espíritos, sentiam dor? Claro que sentiam dor. O grau nós não sabemos precisar qual o grau, isso é uma questão. Mas sim, porque isso é da natureza. Mas eles sentiam dor com revolta? Não. É aí que está a grandiosidade. Era uma dor sem revolta. Aquilo tem um propósito de ser, tem um entendimento de ser. Eu não quero aquilo, mas estou passando. Com aceitação, sem revolta. Porém, e aí que é o complemento, atuando para erradicá-la. Não é aquele sentimento de impotência, de falsa, não posso fazer nada. Você pode fazer muito. Mas enquanto eu estou fazendo o meu muito, eu continuo passando pela dor. Claro, você não está fazendo muito para só eliminar a dor magicamente. Você está fazendo muito pelo seu processo de crescimento. E quando chegar o momento, essa dor automaticamente não virá mais te visitar. Porque não é mais necessário. O aprendizado que ela proporcionou foi apreendido. Então você não precisa se preocupar se ele vai ser tirado, ele vai ser automaticamente, naturalmente diluído pelo processo de enfrentamento, vivência, superação, aprendizado da sua mensagem. E aí, falando em imagem, eu trouxe uma imagem que representa tudo que a gente está apresentando nessa abertura e buscando nessa obra. Agora é um olhar para si, mas não iludido ou tendencioso, um olhar para si. E aí eu trouxe dois pensadores, fora da área religiosa, fora, modo de dizer, né? Porque tudo está interconectado, né? Mas o que eu quis dizer com isso? Não é tão lido nas instituições religiosas. Um deles é o Proust, francês, que coloca a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. Os olhos de ver. E o José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Essa é uma reflexão muito famosa. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Agora, a grande pergunta é o que significa sair de nós? Sair da ilha eu até consigo imaginar. Mas o que significa eu sair de mim? É por isso que a gente precisa da relação com o outro. É ao me relacionar com o outro que eu saio de mim. E aí, se eu estiver atento e preparado, eu consigo perceber as projeções que eu estou fazendo. Por que essa pessoa está me irritando? Que eu estou irritado, não adianta eu ficar negando. Eu estou muito irritado com essa situação, com essa pessoa. Às vezes a gente vai falar, eu não sei nem porquê, só o fato de ela estar respirando de jeito esquisito e tal. Aí você começa a aprofundar a reflexão, mas muito dessa irritação tem algo de mim aí, eu quero ver o que tem de mim, não o que tem do outro. Aí eu começo a sair de mim, supero o egoísmo, ou até o egoísmo não é nem tanto a palavra adequada, mas o autocentrismo, e desloco isso, mesmo que momentaneamente, na relação com o outro. Por isso que não dá para alcançar esse estado de desenvolvimento absolutamente isolado. Porque aí eu não tenho esse espelho. Eu não tenho essa oportunidade de sair da ilha, de sair de mim. Isso se dá no convívio. Mas o que irrita no outro não é exatamente o que a gente está vendo no outro. Exatamente, bastante tem disso. Não só, mas tem muito disso.
E geralmente, quando o outro revela o que eu gosto de esconder em mim mesmo, também costuma irritar. E aí tem vários motivos. Irrita porque eu me lembro que eu ainda estou nessa luta e tenho vergonha disso, sei que faço, mas nego. Ele está me lembrando disso. Ou ele está fazendo e não tem vergonha, eu queria estar fazendo, mas eu não faço porque eu tenho vergonha. Quem é ele para não ter vergonha de fazer isso que eu também quero fazer? Então aí, para descobrir tudo isso, exige bastante trabalho. E a gente vai tentar começar humildemente um pouquinho desse trabalho no primeiro capítulo da obra Autodescobrimento, uma busca interior. O primeiro capítulo é intitulado O Ser Real. Vamos ver o que a Joana colocou sobre o ser real. E aí ela dividiu em eixos, tópicos, eu vou colocar aqui os mesmos tópicos, né, para conduzir a nossa leitura coletiva. Complexidades da energia. Parágrafos que eu escolhi para compartilharmos. O indivíduo é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração. Isso é consenso para nós? Isso é consenso. Na ciência também. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a física, sobre a viagem no átomo. Eu consigo isolar um átomo e estudá-lo. E aí hoje eu consigo isolar um fóton, na verdade. Mas, quando o cientista se expressa assim, ele está isolando, como diria Schrödinger, uma unidade infinitesimal de matéria? Não. Ele está isolando a solução de uma equação matemática altamente abstrata. Então, nós somos, de fato, isso não é só filosófico, é científico, física, um aglomerado de energia. E tudo vibra. E aí é interessante que Nikola Tesla disse isso também, num momento muito oportuno, né? Antes dessas grandes pesquisas. Se você quer entender os segredos do universo, estude energia e vibração. Que é justamente o que a gente está fazendo. Energia e vibração é o segredo para o entendimento das leis do universo. Olha que engraçado, né? Leis físicas. Eu ficava no monáculo de Delfos. Então. Conhecer si mesmo E conhecer a os deuses. Exatamente. Tudo, energia e vibração. Você vai ter todos os segredos revelados. Agora, essa vibração não é só uma vibração material. É uma vibração também psíquica. Emocional. E aí que é interessante, por isso que é outra frase filosófica. A natureza, ela vai revelando os seus segredos. Mas os seus segredos mais profundos, graves, ela só abre aqueles que vibram, revelando que estão em condições de ajudar, cuidar, trabalhar a favor da natureza, não contra. Então aí os filósofos dizem que a natureza esconde o seu coração daqueles que são egoístas, daqueles que são maldosos, e o revelam àqueles que trabalham pelo bem de todos. Porque esse é o propósito da natureza, trabalhar pelo bem de todos, com generosidade. Então aí é fantástico, é muito poético. E então o pensamento também é energia. Então o pensamento também é vibração. Na gênese da energia pensante, permanecem íncitos os instintos primários decorrentes das remotas experiências, que se exteriorizam quando na área da razão, como impulsos, tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora. Quem dá o comando, de modo a torná-los sentimentos, que o raciocínio conduzirá, sem danos nem perturbação. Olha como fica orquestrado todo o processo. Há um comando que direciona, disciplina esse fluxo de energia, que integra pensamento e sentimento, de forma a manifestar algo no mundo, um propósito no mundo. E isso é interessante, eu vou utilizar a música como reflexão porque facilita. E aí não é nenhuma crítica, se bem que no fundo sempre tem também, né? Você pensa numa música erudita, por exemplo. Tivemos a oportunidade de ver o concerto do Barroco Alemão recentemente. Quando Bach estava compondo, o que ele estava pensando? Em geral, ele estava pensando no divino, no êxtase. Será que esse pensamento não ficou impregnado na sua composição, na sua obra? Porque quando a gente ouve essa composição, essa obra, no que a gente pensa? No divino.
na paz, em Deus. E aí, lógico, cada um vai ter a sua imagem. Uns viajam para um lado, mas todos que ouvem essa música, se tiverem a sensibilidade, eles vão perceber que eles estão sendo convidados para o alto, para muito alto, para muito alto. Por quê? Porque a sua vibração, o pensamento do autor impregnou aquilo. Nós vemos isso também na pintura, vemos isso também nas obras, mas a música tem esse potencial, porque aí a gente tem mais dificuldade de ativar só a razão. Então você fecha os olhos e ouve a música, é um impacto que você, assim, se você permitir, você é transportado. Então a escolha das notas, da melodia, da harmonia, não foram por acaso. Então tem uma composição, por exemplo, que se chama Jesus, Alegria dos Homens. Vocês já ouviram essa composição? Não tem como você não ser convidado a sentir o divino. Não tem como, é impossível. Aí você vê a escolha precisa para manifestar aquela emoção profunda que o autor estava sentindo, dele próprio e como veículo, como meio de toda uma manifestação nova. Então, isso é importante. Nós estamos impregnando o nosso corpo, o nosso dia a dia, as nossas obras. Nós também estamos obrando constantemente. Com que pensamento, que energia, que sentimento nós estamos impregnando as nossas obras? E aí você consegue perceber isso até nas coisas mais banais. A pessoa vai lavar uma louça, a pessoa vai fazer uma refeição, você percebe que tem vibrações que eu emano enquanto estou fazendo aquela obra que eu posso subestimar, desprezar. E aí se a gente for para a natureza, então, a pessoa vai cuidar de um jardim, a pessoa vai cuidar daquele jardim com um sentimento não tão elevado, não tão nobre, não queria estar ali naquele momento, que trabalho, o mato cresce, que horrível, que aquilo. Estou impregnando com vibração a minha obra. Agora, se eu consigo olhar aquilo com devoção, então esse espírito de devoção também é muito importante, com devoção, com entrega, com alta espiritualidade, eu vou impregnar com isso também. E vou vibrar com aqueles e com tudo aquilo que está nessa frequência também, nessa sintonia também. Então é uma reciprocidade. Mas aqui falando parece fácil, né? Mas não é tão difícil de impregnar todas as nossas obras com uma elevação. Mas se pelo menos nós reconhecemos isso. O que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de escrever. Então escreva impregnando. Não, eu gosto muito de arrumar a minha casa, de decorar a minha casa. Faça isso impregnando amor, elevação. Então você vai escolher, vou escolher objeto de decoração. Não vou escolher só por escolher, eu vou escolher objetos que simbolizem divino, que me lembrem de elevar a consciência. Eu olho para a minha estante, nossa, eu não posso agir dessa maneira. Aí eu olho um objeto, eu me emociono, olho um objeto, eu me comovo, eu sinto. Aí significa que a pessoa está impregnando um ato simples, uma obra simples, que por ser simples é muito nobre, decorar a casa, por exemplo. E ela vai impregnar com essa vibração. Que a gente tenha pelo menos momentos. Nesse parágrafo, a vida não é aleatória. Sim. A gente transforma coisa do dia a dia em atos aleatórios. Exatamente. E é difícil porque, como nós dissemos, para sairmos de nós, a gente precisa do relacionamento, da relação com o outro, com o mundo. E são poucos, e nós nos incluímos no grupo que não consegue também. Eu, pelo menos, me incluo, né? Desculpa, eu estou incluindo vocês também. Eu me incluo, que não consegue manter essa sintonia o tempo todo. Então, o que nós encontramos hoje? Pessoas irritadas, pessoas desgostosas, pessoas amarguradas, pessoas ansiosas, pessoas com medo, pessoas prontas para o conflito, pessoas que provocam. Então, você transita nesse meio, manter a lembrança viva de que você está obrando pelo divino, é difícil de sustentar, é difícil de manter, mas isso não significa que a gente vai desistir. Para cada queda, nós vamos nos levantar e vamos recomeçar. Por isso que é auto-enfrentamento, autodescobrimento. Aí nós vamos, estou no grupo que está irritado, que está insatisfeito, que está amargurado, que está condenando tudo e pessimista. Então, como é que eu saio disso? Isso me deixa insatisfeito, me deixa esgotado, me deixa cansado, eu não quero sair disso. Aí você vai trabalhando as suas vibrações, vai trabalhando os seus pensamentos, começando com os gostos, que é isso que é interessante. A pessoa se irrita com aquele assunto, em vez de dar uma pausa no assunto,
ela fica falando do assunto o tempo todo. Não, a pessoa, ela trabalha contra si mesma. Então, se aquilo está te irritando naquele momento, você vai ter que enfrentar depois. Ok, mas faz uma pausa, então. Vai ler um poema, ouvir uma música, escrever uma coisa, cozinhar, vai fazer alguma coisa. Você retorna num ponto de equilíbrio. Mas as pessoas não reconhecem nem o próprio desequilíbrio para poder ter uma alternativa, né? Ter uma ferramenta de auxílio e de apoio. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar fazendo esse trabalho, esse desserviço para a gente mesmo. Aí a pessoa está insatisfeita, ela já chega em casa, já liga a notícia, já quer saber mais problema, porque aí tem gente reclamando da política lá no país tal, está acontecendo isso no lugar tal, está acabando aquele lugar. E ela já está no estado que ela não está sabendo lidar com aquele sentimento, com aquela vibração, com a emoção. E parece que quanto mais a gente se incomoda, mais a gente vicia e mais a gente busca o incômodo. Então vamos tentar refletir sobre isso, que isso é um bom passo nesse autodescobrimento. Você fica não, deixa. Mas aí não pode ser alienação, porque a alienação significa eu estou desistindo, certo? Aí é fuga. Não, é um momento de autocuidado. Então, eu preciso ter esses momentos no dia. Perceba, quanto a gente aproveita do que é divino, do que é nobre no nosso dia. Não pode ser só uma hora ou um encontro por semana, a gente pode fazer isso com mais frequência. Isso ajuda muito mais no retorno. Percebe? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu me recolher, eu vou estar sendo egoísta, é uma fuga. Não. A não ser que você se recolha por medo, por covardia e quer continuar, os outros que resolvam, aí é diferente. Não, mas eu me recolho para me fortalecer e eu quero ter o que oferecer ao mundo. Aí é muito sensato. Então é um recolhimento para retornar ao mundo com algo nobre para oferecer. Senão as pessoas ficam vazias. O problema é que nós temos pessoas vazias querendo oferecer o que não tem condições de oferecer ao mundo. O primeiro tem que buscar, depois ela volta. Uma metáfora legal disso é subir a montanha. Por isso que as pessoas falam, primeiro você sobe a montanha, depois você desce a montanha. E agora já contribuí, acabou. Volta, sobe a montanha. A gente observa também, eu acho que cada um aqui está imaginando as cenas. Eu observo, isso aí confirma uma teoria que eu tinha. As pessoas não veem porque não quer ver. Sim, lógico. Sem dúvida. Ela não quer. Não quer ver. Ela fica alienada. Exato. Por isso não adianta você querer discutir assunto lá, não é verdade. Não é verdade? Lógico. A pior coisa que você pode fazer acaba sendo até um ato de desrespeito. Né? Forçar a pessoa a ver o que ela não quer ver. Discutir algo que ela não quer discutir. Aquilo pode ser, dependendo de como for conduzido, virar uma agressão. Verbal, uma agressão psicológica. Facilmente ela se explode. É lógico. E geralmente a pessoa que estava tentando fazer o bem vai explodir junto depois. Entende? Aí ela se equivoca. Quando a Marta falou de Deus, não sei se você estava se referindo a isso, vamos falar do conflito do Oriente Médio. Eu não vou assistir e não vou saber o que está com a errado. Você consegue contribuir com esse conflito? Então, eu acho mais. Você entende? Se você não consegue fazer nada por aquilo, tá bom, eu sei o que está acontecendo, vou pelo menos orar. Exato. Mas a realidade, quando morrer, não vai ajudar em alguma coisa. Exatamente. Não vai contribuir nada. Então isso não é alienação. Exato. Eu achei que era, porque a partir do momento que eu me recolho, eu fico fora, entendeu? Então eu quis dizer alienação no sentido de não estar parte de nada do que está acontecendo, do meu recolho mesmo. Perfeito. Então, mas depende da intencionalidade. Ficar para alguma coisa, eu vou pegar aquela figura assim, debochada, né? Sim. A tia que fica na janela para saber o que está Observando. acontecendo. Exatamente. Se ela for contribuir, É diferente. Então, e esse que é o ponto. Geralmente, as pessoas que fazem esse recolhimento e se preparam vão ser convidadas no futuro, se for sincero, lógico. Vão ser convidados a testemunhos difíceis. Geralmente, por exemplo, essa pessoa pode ser convidada a contribuir, inclusive, com uma guerra que ela não estava esperando. Surgiu a oportunidade dela ir, viajar e trabalhar lá para fazer isso, para fazer aquilo. Mas ela se preparou para isso. Então, percebe? Esse recolhimento é uma preparação. Isso é muito interessante que aparece na doutrina também, que nós somos displicentes. Eu sempre falo nós, mas vocês me desculpem. Eu sou displicente, despreparado. Aí chega a oportunidade de eu fazer algo que vai contribuir para o mundo, eu não vou conseguir. Então não é alienar, é recolher. Lógico, você se recolhe e se prepara. Prepara.
Percebe? E aí, nessa preparação, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer. A vida vai me trazer a oportunidade de experiência. Já passaram pelas nossas vidas inúmeras experiências que eu arriscaria dizer, por vocês, mas estou dizendo mais por mim, que nós não aproveitamos. Espiritualmente, de grande trabalho, de grande testemunho. Porque nós estávamos vazios quando a oportunidade foi dada. Entende? Não é uma forma até de fuga, por exemplo. Você se preocupa muito com isso, né? Pode ser o oposto. Você está ocupado com a sua casa. O que você pode fazer dentro da sua casa, nos seus filhos mais íntimos, dentro de você mesmo e tal. Aí você fica preocupada com quem é pré-ocupado e não se ocupa verdadeiramente. Exatamente. Dentro dos problemas sociais da sua cidade, do seu bairro. Da sua Da sua própria casa, da sua família. Da sua casa mental, da sua casa mental. Sua casa mental. Mas o bairro é a sua casa também, né? Então, e aí esse é um ponto de inversão interessante, porque a gente se preocupa com o que o mundo tem que fazer ou com o que Deus tem que fazer e esquece da nossa parte. O que a gente tem que fazer? Estar preparado. O trabalho sempre vai surgir. Eu acredito que a gente já tenha desperdiçado muito trabalho. Só pensando nos últimos 10 anos. Sem fora, mas muito trabalho. Por quê? Não estávamos preparados. A gente não tem conteúdo para entregar para o mundo, para oferecer. Então esse trabalho interior precisa vir antes. Isso não é egoísmo. Tirar um tempo para você cuidar de si, para você estudar, para você se preparar, porque isso não é feito para conseguir caprichos, privilégios, prazeres imediatistas. Isso é para você se colocar à disposição de Deus, do divino, da espiritualidade superior, como instrumento. É diferente. As doenças, portanto, resultam do uso inadequado das energias. Aí somos mestres nisso também. Da inconsciência do ser, aí sim, alienação, em relação à vida e à sua finalidade. Esse é o maior ato de alienação. Então, nós estamos alienados? Estamos. Nós estamos alienados porque justamente estamos ainda muito inconscientes em relação ao ser, à vida e à sua finalidade. Esse é um trabalho de tornarmos-nos não alienados. A transformação moral, então, a complexidade das energias. A transformação moral nesse cometimento é fator preponderante para converter o instinto primitivo em força produtora de novas energias. Então, percebe? Muitas das terapias altamente complexas, mirabolantes, na verdade, pode estar sendo utilizado mais para camuflar conflitos do que, de fato, enfrentá-los. Mas como é que eu reconheço, então, o fiel da balança? Transformação moral. Está promovendo transformação moral? Ótimo. Então eu faço esse recurso. Tem gente que vai escolher, por exemplo, o apoio do yoga, tem gente que vai escolher o apoio de uma outra meditação, de uma alimentação específica. Nós temos que respeitar as escolhas das pessoas, desde que aquilo seja um símbolo, não o fim em si, mas o símbolo para uma transformação moral. E aí há diferentes caminhos para isso, não precisa ser o mesmo caminho. É a transformação moral que compartilhamos. É fator preponderante para converter o instinto em força produtora, em vez de fomentar distúrbios da congestão. Isso é interessante ela ter feito também esse uso de palavras. E da inibição, que é o mau uso das energias das quais nós nos alimentamos e emanamos. Doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, o psíquico e o físico, que interagem, somatizando as interferências. Isso é muito interessante, porque a associação do corpo com o psíquico se dá também pelo veículo da energia e da vibração. Então o processo de somatização é bastante interessante. E essa somatização pode utilizar como veículo também, como nós já dissemos no Plenitude, os micro-organismos. Então nós não estamos aqui falando, tudo é psicossomático, então não existe isso. Não estamos falando disso. Isso está disponível e existe no mundo manifestado. Mas a origem, para o nosso entendimento, a origem e a primazia vem da psique, vem da mente. Inclusive, alguns acidentes. Há um livro muito interessante dentro da psicologia que, assim, apresenta de forma, para mim, foi também muito impactante, como alguns acidentes
já estavam sendo engendrados na mente inconsciente e foram revelados em muitas análises. E muitas vezes por meio de sonhos, que o analista conseguiu trazer, ou ele tentou simbolizar e trazer para a consciência do seu analisando, mas foi recusado. E o acidente acabou se consumando. Um dos que foi analisado, isso foi bastante interessante, porque conforme você consegue ler a obra, você percebe que ele colocou isso na própria obra. Foi Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. Então, quando a gente lê o Pequeno Príncipe, entendendo um pouquinho dessa análise, a gente vê que ele estava quase que profetizando o próprio acidente. Então, mesmo acidentes, a psique tem um papel significativo. Então, nós analisamos essa ferramenta. Diante de ocorrências viciosas, de acidentes morais e emocionais, cumpre-se-lhes faça um exame circunstanciado, famoso exame, passando-se a conversação com o departamento afetado. Isso é bastante interessante. Vocês têm esse hábito também do diálogo com vocês mesmos? E aí surge aquele embate, uma parte que é isso, outra parte que é aquilo, uma parte fez isso, outra parte não queria ter feito. Surge para vocês isso também? E esse é um recurso também interessante que a gente chama de imaginação ativa na abordagem terapêutica. Agora, geralmente é importante fazer isso na privacidade, porque senão a gente vai parecer maluco, né? Então a gente, para não corrermos o risco desse estranhamento, é algo que a gente não faz em público. Mas o exercício da imaginação ativa, ele é muito poderoso. Então é como se você imaginasse esse complexo, essa parte de você mesmo que não está sendo bem integrada, você o personaliza, o personifica. E aí você estabelece um diálogo. E isso é salutar. E aí, nesses momentos, se faz um grande exame de consciência. Eu não sei como é que eu tiro essa moça que me ajuda aqui, mas esse assistente de voz aqui, ela está querendo pesquisar um monte de coisa aqui. Como é que eu tiro ela? Ela quer traduzir para outro idioma aqui. Eu ainda não consigo traduzir para traduzir. Não precisa traduzir. Diante das ocorrências viciosas, então, os acidentes morais e emocionais, fazer o exame circunstanciado. A sugestão é imaginação ativa. Aí eu trouxe para a gente finalizar essa primeira parte um parágrafo que eu particularmente gosto bastante, então eu dei um destaque especial, para refletirmos nesse fechamento. Depois acho que tem só mais um detalhe para compartilhar com vocês, mas esse é o parágrafo que eu gostaria que a gente recordasse bem. Procrastinar, o fenômeno da conscientização, tem limite. Ainda bem que a natureza não permite essa procrastinação lá de infinito. Porque na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Essa é outra metáfora maravilhosa também. A emanação da energia psíquica do psiquismo divino, do qual eu recolho uma parte, para que eu seja, isso com processo, com tempo, obviamente, co-criador. Co-criador das minhas obras. As nossas próprias obras não são unicamente nossas, mas eu preciso me tornar co-criador delas. E hoje ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente. Esse é outro ponto importante. Eu faço o que com essa energia que emana do psiquismo divino? Como que eu a trabalho? Pensando aí uma imagem que me vem à mente, já que nós estamos falando muito sobre imagem, muito imagéticos, a questão do oleiro dando forma. O que eu vou produzir com aquela matéria? E aí, matéria no sentido metafórico também. A gente fala na psicologia de matéria-prima, a prima matéria da alquimia. É o fundamento, ela é amorfa, disforme, ela está lá disponível, altamente plasmada. O que eu estou fazendo? Então, seria interessante nós nos libertarmos dessas injunções grosseiras que a limitam momentaneamente. E nós queremos sutilizá-las. Como sutilizá-las? Em ondas de amor, que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Extremamente belo, poético, e é o que nos convida
nesse processo de autodescobrimento. Não só nos convida, como nos sustenta também. E aí, eu não sei se vocês assistiram já ao filme do Paulo de Tarso? Tem vários, agora não me lembro do autor. Mas em que a filha de um comandante romano está doente e Lucas vai curá-la. Vocês assistiram esse filme? Não? Ixi, vou tentar colocar lá no... Então, é um filme muito interessante. Representa Paulo de Tarso no momento em que ele já estava em Roma, final do processo. E aí ele estava dialogando com esse comandante romano, que era, obviamente, muito resistente à perseguição dos cristãos, todo o circo de Nero, toda aquela parte extremamente triste, profundamente triste da história. Oi? Estava, exatamente. Exatamente. Vocês assistiram? Isso, exatamente. E aí uma das frases interessantes que fala isso. Ele tentando conversar com o comandante estava preocupado, que ele estava tentando convertê-lo. Ele diz, mas e se ainda assim, apesar da cura que Lucas fez, Lucas fez essa cura pela inspiração, mas foi uma cura realmente técnica, médica. Ele conhecia a doença. Mas, obviamente, ele teve a inspiração no momento. Mas e se ainda assim eu não acreditar no seu Deus? Aí ele diz, não estou querendo te convencer. Aí ele trouxe uma metáfora interessante. Pensa comigo, no oceano. Ele falou, você já velejou? Sim, já velejei muito. Então, as pessoas geralmente, elas lutam, morrem, sofrem por aquele punhado de água que elas recolhem com a mão, que inevitavelmente está escorrendo. Eu vivo pelo oceano, não pelo punhado de água que eu recolhi. Esse punhado de água que eu recolhi é momentâneo. Isso já são interpretações minhas, tá? Ele falou na parte poética de eu vivo pelo oceano. Mas por quê? Esse recolher da água que escorre, representando a vida manifestada dele naquele momento, era um meio, não um fim. Então eu não vivo por isso, eu uso isso para viver pelo oceano. É lá que eu vou retornar. Esse oceano representando o psiquismo divino, o amor de Deus. É isso que nos move. Então, mesmo você vê uma cena dessa, uma fala dessa de Paulo de Tarso, é algo que traz um impacto gigantesco para o nosso coração. A gente fala, não, eu quero ter essa força, eu quero ter essa potência dentro das minhas limitações, obviamente, que não é uma cópia, nós não somos Paulos, cada um aqui com a sua individualidade, mas você percebe naquilo uma experiência muito nobre, muito profunda e muito agradável, saborosa, alegre, que a gente gostaria de provar e experimentar. E isso nos convida a ter coragem para fazer, dentro das nossas capacidades, novamente, um pouco disso. Então, é um filme que eu recomendo. Claro. Teve um livro que acho que na década de 80, ele foi best-seller. Não é nenhum desses livros fantásticos, não é nada, mas serviu ao seu Profecias Celestinas. Como? Profecias Celestinas. Isso não Eu lembro bastante e tal. Sim. E tem uma imagem, é um jornalista que vai para o Peru buscar as escrituras e tem, mas ensinando a tomar de consciência. Certo. Tem uma imagem lá da gente desenvolver a sensibilidade e a terceira visão e uma pessoa conversando com a outra e sugando energia. Então, uma pessoa que tem essa habilidade está sentindo. Perfeito, essa doação de energia toda. E tem uma fala nesse livro assim, a gente fica o tempo todo brigando por essas migalhas de energia, sendo que a gente poderia se conectar na usina. Exatamente. Então é a mesma questão. Sim, outra referência do Paulo de Tarso. Outra perfeita referência, traz essa mesma imagem. O importante é qual imagem ou qual forma mais me atrai para sustentar essa imagem. É uma escolha pessoal. O importante é eu ter a imagem. Percebe? Eu particularmente acho Paulo de Tarso uma imagem. Para mim, Paulo de Tarso é uma imagem de potência, uma imagem de força, uma imagem de coragem, de vigor. Mas há muitos outros. Passei 1 minuto, mas agradeço a atenção e o carinho de vocês, tá? Vamos no autodescobrimento, então. Obrigado.